lembra da história da ostra e da pérola? Eu estava pensando aqui que tem... Vinícius de Moraes fala muito isso sobre o samba, né? Para fazer um samba com beleza precisa de um bocado de tristeza. E tem um autor que eu gosto muito, chamado Tal Ben-Shahar. Ele é um professor de Harvard, ficou famoso por ser o professor daquela aula mais concorrida de Harvard. Foi capa da revista Veja aqui no Brasil em 2009, alguma coisa assim com essa aula. E ele é um cara muito importante dentro da linha da psicologia positiva, que é o tema dele, porque é ele que tirou a psicologia positiva dentro da academia. A psicologia positiva ela se cria nos anos 2000, com um psicólogo chamado Martin Seligman, na época presidente da academia da Associação Norte-Americana de Psicologia, e é ele que chama os psicólogos para olhar para o lado positivo. A psicologia, nos seus 150 anos de história, estudou, compreendeu e muito bem todos os distúrbios, a depressão, a ansiedade, traumas, e criou linhas, criou medicações, tratou as pessoas de forma muito importante. E o convite que ele fez foi que a psicologia continuasse seguindo a sua linha histórica, mas que passasse a olhar também para o que existe de positivo na vida humana. Felicidade, amor, compaixão, senso de justiça. E a partir de então, a partir dos anos 2000, começam esses estudos. E isso fica durante 10 anos, mais ou menos, dentro da academia, só para os psicólogos mesmo, dentro dessa área restrita de conhecimento. E é o Tal Ben-Shahar que começa a expor isso para um público leigo, para um público que não é psicólogo, e obviamente isso tem se tornado cada vez mais uma busca da vida das pessoas por felicidade e bem-estar. Então, ele fala muito bem sobre a permissão que a gente precisa se dar para sermos humanos. Quando a gente começa a falar muito de felicidade, parece que a gente começa a viver uma opressão da felicidade. Preciso estar feliz 100% do tempo, senão parece que tem algo errado comigo. E as redes sociais contribuem muito para isso. Na adolescência, esse é um momento ainda mais delicado, mas que a gente precisa compreender que os altos e baixos, todos fazem parte natural da vida. E a gente vai vivê-los, inclusive, muitas vezes no mesmo dia, oscilando entre emoções consideradas positivas e negativas, sempre com a ressalva de que uma emoção positiva ou negativa é um enquadramento mental que a gente dá para a nossa emoção. A emoção, ela é só uma emoção. Do latim, inclusive, né, a emoção vem do mover-se. A emoção, ela existe para nos colocar em movimento. Se ela é negativa, por um lado, ela está lá justamente para nos colocar no movimento, como a ostra faz, por exemplo, para chegar num outro lugar. Mas a emoção por si, ela é neutra. Quem classifica ela como positiva ou negativa é a nossa mente, que não tem nada a ver com a esfera do sentir, inclusive, né? Isso fica muito claro naquele desenho para crianças, né? Que é o Divertidamente. Para quem já assistiu, eu digo para crianças porque ele teve uma consultoria dos maiores pesquisadores de neurociência do mundo. Todos eles estão lá nos créditos do desenho e eles toparam se envolver porque eles viram como uma forma de passar o conteúdo de inteligência emocional para as crianças, de uma forma divertida, onde fica muito claro o papel de cada uma das emoções e a importância de cada uma das emoções e como elas estão sempre atreladas. A gente lembra de um momento feliz, ele é feliz por um lado, mas ele também tem um pouco de tristeza por outro, às vezes ele está misturado, né, com várias outras sensações e sentimentos, e aí à medida que a gente olha internamente, a gente começa a compreender melhor também esses processos. Esse filme é muito bom porque, não sei se vocês assistiram esse filme, tem umas horas que eles jogam umas bolinhas de emoção lá, bem aleatórias. Então você, né, assim, o cara lá em cima tá de um jeito, empurra, eles brigam no centro de comando lá, eles brigam, empurram uma emoção que não tem nada a ver, e é assim que a gente se sente mesmo, né? E eu acho que, pegando esse gancho, que a gente tem que lidar com essas emoções, eu estava conversando agora com a Cariane ali no café e a gente estava falando sobre como, ela falou como é importante a casa nesse contexto, né? Você ter um refúgio, você ter um espaço para te proteger disso, né? É isso mesmo? Aqui, daí falando de casa, vamos puxar para cá, né? Então, primeiramente, eu queria aproveitar e também agradecer essa oportunidade e contar para vocês que é a realização de um sonho eu estar aqui hoje falando sobre felicidade ao lado do Gustavo e do outro lado, né?
Então, contar um pouquinho só de como que eu, na minha profissão, né, 32 anos, eu comecei a ir mais ainda para esse lado, né. Uma boa arquitetura é uma arquitetura que, né, é o bem-estar das pessoas, isso é uma boa arquitetura. Mas, a partir de 3 anos atrás, quando eu participei do primeiro congresso da felicidade, Mundial da Felicidade, onde eu vi, assim, no final de semana inteiro, 15 palestras sobre felicidade, com conceitos diferentes, espiritualidades diferentes. Eu olhava aquilo tudo e falei, nossa, que é isso? Em Curitiba, teve lá um palestrante que falou assim, quem é de Curitiba levanta. Levantou assim 10%. Era um evento de 2.500 pessoas. Então eu olhei aquilo e fiquei pensando, nossa, em Curitiba, com tudo isso que está acontecendo, né, há 3 anos atrás, todo aquele movimento Brasil, e quem me conhece, eu tenho aí um senso de justiça muito grande, muito envolvida com essa mudança do país. E aí eu vi que Curitiba, né, tinha que ser em Curitiba tudo isso. E, na verdade, quando eu vi o Gustavo entrando, eu pensei, quem é o cara que fez tudo isso acontecer? E aí, quando eu vi o Gustavo entrando, assim, com esse jeitinho meio tímido, assim, meio, né? Esse jeitinho, ele entrou e nossa, que pessoa, né? E aí ele realmente comentou, e eu acho que isso é importante você falar com as pessoas que estão aqui, ele jogou sementes, né? Jogou sementes para aquelas 2.500 pessoas e jogou uma semente para mim também. Como que eu poderia alterar não só a questão do senso de justiça, que era uma coisa que eu tenho muito forte, mas também ligado à minha profissão, né, que é a arquitetura, né, uma profissão materialista também, né? E aí, durante esses 3 anos, a gente foi se desenvolvendo, foi buscando caminhos, foi vendo que existe um movimento, né, o movimento EL, no mundo, né, tem uma certificação agora já mundial, que então os próprios arquitetos estão já se mobilizando para esse novo olhar das pessoas. Não basta só ser uma casa bonita, uma casa confortável, ela tem que ter algo mais, né? Então tem essas certificações, então a preocupação com a luminosidade, a preocupação com o olhar que você vê através do vidro, né? Eu faço casas iluminadas com vidros, aí eu faço casas no muro, que a pessoa não colocou paisagismo. Então, assim, explicar, ter um novo olhar, você precisa, não é só, até eu comentei, não é só viajar para ficar bem, tranquila, num lugar maravilhoso. Eu posso ter isso dentro da minha casa, no meu apartamento. É claro que você tem que ter uma transformação para isso, né? Eu lembro que eu tenho um projeto, um apartamento na praia, ele é todo desgraçado, vista para o mar. E aí eu lembro que foi uma realização do sonho, né? Porque eu fiz o projeto, depois fui morar nesse projeto, né? Uma amiga entrou assim, Deus, quanto vidro para limpar, né? Aí eu disse assim, puxa, né? Cada um vê aquilo que quer, né? Tem gente que olha o vidro e vê o pó do vidro. E tem gente que olha o vidro e vê o passarinho voando, né? Vê a nuvem, vê a chuva, vê o sol. Então, essa nova leitura que, né, me induziu a também ter um olhar transformador, principalmente em Curitiba, né? Eu sou de Curitiba, sou uma curitiboca, né? E a cultura da curitiboca, né? Então, isso tudo dessa transformação, né? De ter uma casa, né? Porque amiga, porque alguém viu. Então, assim, né? Vamos desprogramar tudo isso. Mas está muito no começo ainda, né? Porque a gente ainda não... Quando você vê uma casa-cor, você ainda vê uma casa-cor ainda... Fechada, não usável. Não usável, né? É engessada, não tem isso? Ainda... Que você não aproveita, a não ser olhar você o vê isso assim, bonito, lindo. visual diferente. Sim,
Até eu estava comentando com o Gustavo, né? Existe essa certificação WELL, que ainda no Brasil não teve nenhuma certificação, está a caminho, né? Eu estou lá já, né? Tentando já ser a primeira aí com o projeto. Então, é um movimento, mas é o início, né? É um movimento, as pessoas não é só que através dele, então existe já um movimento mundial. Então, dentro disso, mesmo que tenha certificação ou não tenha, é sempre vocês olharem, né? O que me faz realmente feliz? A gente fez um apartamento decorado, um conceito, né, já da Ilha da Dinamarca também, que ela é em momentos. Então, assim, é ter a casa, o cheiro, né? A lareira, né? Ai, a lareira dá cheiro. Tá bom, que bom cheiro, lenha, ou se é a cozinha aberta. Ah, mas aí eu vou fazer uma fritura. Tudo bem. Então, assim, esses ambientes integrados, esses ambientes vivos, porque às vezes tem muitas pessoas que também gostam de ficar em casa. Todas as pessoas que gostam de ficar em casa, elas têm que ter esse acolhimento. Então, esse novo olhar, né? Eu até brinco, nada contra lustres de cristais, mas às vezes eu vejo assim, meu sonho é ter um lustre de cristal na entrada. É um sonho, quando for um lustre de cristal. Mas se isso realmente vai te dar felicidade, você às vezes vai gastar uns 20 mil para pôr um lustre de cristal e às vezes depois não tem dinheiro para buscar algumas coisas que são mais essenciais. Então é meio esse novo olhar, né? É a história que gosta de ter a banheira, não tem espaço, né? Às vezes a gente está colocando aquelas banheiras soltas, às vezes no quarto, o banheiro é uma imersão, não precisa ter vidro, não precisa... Então, assim, é você se reinventar também na parte, eu estou aqui focado mais nas mulheres, na parte mais interiores. E isso se abrange na arquitetura, né? Esse conceito é desde, né, numa empresa, a gente se preocupar com a bicicleta, né? A pessoa chegar de bicicleta, ela ter um espaço para ela arrumar a sua bicicleta, né? Uma mesa, ela arruma, tudo isso na empresa, né? Então é você deixar frutas perto dela na hora que ela vai trabalhar, ter ali uma cesta com frutas, né? A água tem que estar perto das pessoas. Lá na revista é o carro do sonho, passa. Lá não tem muito fruta, eu acho, né? Vamos ter que botar fruta. Ó, vocês estão ouvindo, né? Faça o carro do sonho e desce correndo. Olha o carro do sonho. Aqui tem fruta. Então, a gente é assim um novo olhar disso, né? E aí, só para finalizar, eu acredito assim, que realmente a felicidade, esse estímulo da felicidade tem que ser assim, uma constante, né? Mas como o Gustavo falou, é uma busca, mas assim, que ela não seja também um peso, né? Que às vezes as pessoas estão nessa busca tão grande da felicidade e a felicidade, na verdade, às vezes é você entender, né? Que não é todos os momentos que você vai estar feliz, né? Então, é estar feliz quando as coisas também não estão legais ou está num momento, né, diferente. Então é isso que motiva. Você puxou uma coisa que eu acho interessante, essa questão de pessoas que realmente não conseguem enxergar a beleza, né, ou veem o lado negativo. Como lidar com isso? Porque eu acho que é um problema que a gente encara diariamente, né, a situação de você encontrar pessoas que puxam muito do lado negativo, né? No trabalho. Ontem eu fui cortar o cabelo, a menina perguntou, como que tá? Eu falei, ela tá com uma dorzinha, eu fui fazer um exame. Nossa, sabe que o meu cunhado morreu semana passada. Ai, que horror! Vou morrer. Começou só porque a Ellen tava com uma dorzinha. Daí ela engrenou, porque ela estava lavando o cabelo, ela foi até a bancada me contando que o marido dela é hipocondríaco e que ela tem que levar o kitzinho de remédio para o trabalho, porque o homem usa muito remédio. Meu Deus do céu! Tipo, ela acabou comigo em 5 segundos daquela hora, assim. Depois para tirar essa energia. Ela só tinha que falar, tá com uma dorzinha. O que ela tinha que falar?
Não vai ser Nossa, nada. que bom, daqui a pouco ela vai fechar, que legal, faz esse exame, é bom fazer mesmo, e pronto. Não é isso? Não. Como lida com isso? Meu Deus do céu. Interessante, é. Negatividade. É a negatividade. A ciência chama do viés negativo. Esse viés negativo ele está presente em todos nós. De certa forma, foi o viés negativo que nos fez evoluir como seres humanos. Então, a gente, na pré-história, não sobreviveu apreciando o pôr do sol, por exemplo. A gente sobreviveu procurando comida e se protegendo dos perigos, basicamente. Então, parte da nossa evolução histórica, isso está presente no nosso cérebro ainda, né? O reptiliano está lá. É esse olhar negativo sobre as coisas e como ela capta a nossa atenção também. Quem sabe muito bem como é que isso funciona é a mídia. Se a gente liga o jornal para assistir, ele vem com tragédias, mortes, escândalos, Sangue que escorre. uma gripe nova, né, que está sempre surgindo. Aí vem a parte do tempo, né, que aqui em Curitiba também continua uma tragédia normalmente. Vem esporte, eu torço pro Coxa, então continua trágico, não tem jeito. Tchau pra você. E aí o jornal termina com uma notícia alegrinha, né? E a gente sai meio... Aí começa a novela vem com tragédia, morte, mentira, traição. Né? E como isso capta a nossa atenção de fato. Tem um pesquisador chamado Rick Hanson, e ele fala que o negativo para o nosso cérebro ele é como velcro, ele gruda. Então a gente quando passa por situações normais, em que não são nem extremamente positivas e nem negativas, a gente tende a esquecer. Quem lembra o que almoçou ontem, por exemplo? Ou onde almoçou ontem? Precisa pensar um pouco, né? Não é algo... Se foi uma experiência negativa, ela vai pular na mente bem rápido. Você vai lembrar... Às vezes a gente lembra, por exemplo, de um restaurante que foi mal atendido há 15 anos atrás. Lembra o que pediu, lembra com quem estava, lembra qual foi o problema. Enquanto o positivo, segundo o pesquisador, ele é como o teflon, ele escorrega. O nosso cérebro ele normalmente não capta ou não se lembra tão automaticamente daquele positivo. É preciso que a gente esteja num momento atento, num momento consciente, porque inconscientemente ou automaticamente muitas vezes a gente vai acabar escorregando para uma pequena coisa negativa desencadear uma série de lembranças negativas e aí a pessoa começa a colocar isso para fora também. Esse viés negativo está presente em todos nós e aí a gente volta para esse lugar de auto-observação mesmo, né? Esse olhar interno para aquilo que eu estou sentindo, o que eu estou dizendo. Se eu estou num determinado momento da vida talvez reclamando muito e muito constantemente de algo que é completamente comum, dependendo da fase que a gente está vivendo. Mas é esse olhar interno que pode me fazer sair desse lugar e de fato trazer a atenção para o positivo. É por isso que a psicologia positiva fala tanto, por exemplo, sobre a gratidão. Eu sei que talvez muitos de vocês já tenham até cansados, né? Lá vem o pessoalzinho da gratidão. Você abre a porta para alguém, a pessoa olha para você e fala assim, gratidão. A gente joga as palavras fora, né, de alguma forma aqui no Brasil, que é muito comum também, a palavra fica popular e cai no uso. Mas para a psicologia positiva isso é tão importante que eles chamam da ciência da gratidão, que é uma forma de recircuitar o nosso cérebro mesmo, criar novos caminhos neurais automáticos para o viés positivo, que me façam, por exemplo, conseguir observar na janela a beleza do pôr do sol, do pássaro, da paisagem. Para o tal Ben-Shahar, eu gosto muito desse conceito de felicidade dele. Ele diz que a felicidade ele é uma combinação do bem-estar físico, do bem-estar emocional, relacional, intelectual e espiritual. São 5 componentes de bem-estar que ele fala para a nossa felicidade. Por que isso é interessante dentro da ciência? Porque quando a gente pensa assim, puxa, eu gostaria de ter uma vida longa e feliz, isso está muito abstrato. A gente não sabe bem conceituar a felicidade, não sabe bem o que fazer para ser feliz, e uma vida longa é uma coisa muito comprida, né? Se eu não estou feliz hoje, está tudo bem, porque a vida é longa mesmo. Então, quando a gente quebra a felicidade em pequenos aspectos, ele torna uma coisa mais palpável. Puxa, bem-estar físico. Eu sei o que fazer pelo meu bem-estar físico hoje. Eu sei o que fazer pelo meu bem-estar emocional, relacional. E é interessante que o bem-estar intelectual não tem nada a ver com QI, não tem nada a ver com quão inteligente a pessoa é, mas
como ela utiliza o seu intelecto em prol do seu bem-estar. E aí, um grande ponto é a apreciação artística mesmo. Que para algumas pessoas é mais natural, né? Arquitetos, fotógrafos já tem uma veia, né? Como a gente diz, uma veia mais artística, então tem esse olhar mais aguçado, mas todo mundo pode desenvolver de certa forma, seja com música, seja com teatro, com cinema, enfim. Então acho interessante quando a gente quebra nesses pequenos aspectos, porque a gente consegue lidar melhor com a questão negativa. Porque senão a gente fica de novo, como a gente normalmente faz, tentando corrigir o negativo. Corrigir o negativo é estar olhando para o negativo, dando atenção para o negativo. O que a psicologia positiva está nos dizendo é que a gente pode olhar para o positivo. E olhando para o positivo, corrigir o negativo. Não é varrer os problemas para debaixo do tapete, mas é despertar esse olhar positivo. Em alguns momentos a gente buscar isso. Porque tem vezes que a gente vai olhar pela janela e a gente não vai encontrar nenhuma beleza naquela janela. Mas como conscientemente eu mantenho o meu olhar atento para isso? Me lembro de, puxa, é verdade, tem uma janela linda aqui, com uma paisagem incrível. E num dia que eu não estou me sentindo muito bem, por exemplo, vou para casa e encontro esse conforto. Né? A Irlanda trouxe aqui para a gente. Muito interessante isso que você falou de paisagem. Que a gente estava em Porto de Galinhas e numa praia próxima ali, na verdade. E era uma praia linda, assim, e eu vi as fotos. No restaurante. Eu não sei, é uma praia, cara. E aí, um restaurante lindo. E a gente foi, a chefe sentou lá com a gente para almoçar lá, a dona do restaurante, e sentou com a gente, começamos a conversar e falou: nossa, que coisa que é trabalhar num lugar desse, né? Você trabalha de frente para essa praia, olha isso e tal. Ele falou: mas quando a minha equipe me enche o saco, parece que fecha uma cortina aqui. Eu não consigo ver nada do que tem ali na frente. Então, ali naquele lugar, quer dizer, ela estava. E ela falou: tem dias que eu não consigo lidar. E aí você falou, quer dizer, não é o tempo inteiro, 100%, né? Então, quais são os 5 pontos mesmo, só para a gente trabalhar aqui? Ele quebra a felicidade, então o conceito dele ele é composta por 5 elementos, como ele chama. E aí a felicidade seria uma combinação desses 5 elementos, que seria o bem-estar físico, bem-estar emocional, bem-estar relacional, intelectual e espiritual. E aí ele vai quebrando cada um desses conceitos em explicações e trazendo inclusive práticas, né, possíveis para que a gente possa atingir cada uma dessas esferas, né? Algumas delas são bem simples, né? O bem-estar físico, por exemplo, é talvez o mais básico e é talvez o de maior impacto, inclusive, no nosso bem-estar, na nossa qualidade de sono, alimentação, exercício físico, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe também muito bem, já escuta há bastante tempo. Mas o bem-estar espiritual, por exemplo, né, que às vezes é um pouco mais complexo, ele fala que o bem-estar espiritual ele não precisa ter necessariamente algo a ver com religião. Para quem é religioso pode ser, mas para quem não é, não tem problema. Pode ter a ver com a crença em Deus, mas para quem não acredita em Deus, isso também não é problema. O bem-estar espiritual está muito relacionado ao sentido, ao significado, aquilo que preenche de alguma forma a nossa existência. Então, está muito mais em encontrar sentido e significado nas atividades que a gente realiza corriqueiramente e diariamente do que propriamente, às vezes, na crença em Deus. E até a gratidão também, né? A gratidão está muito dentro disso, né? Encontrar o da significado questão daquilo que religiosa faz. tem muito a ver com isso também, né? Você se colocar abaixo de alguém, vamos dizer assim, né? Também te coloca, você tem que agradecer a essa pessoa e tem a ver daí com a felicidade, a gratidão, a felicidade, a importância da gratidão na felicidade. Para quem tem essa relação com o divino, é simples de visualizar, mas para quem não tem, isso não tem problema, porque o que a ciência traz hoje, também bastante interessante, são essas infantilizações da felicidade, ou ilusões da felicidade, que são crenças que estão muito arraigadas, às vezes, no nosso subconsciente, e que a gente entende como natural, né? A crença, por exemplo, de que a felicidade está em um ponto externo, né? De que eu vou ser feliz, por exemplo, no final de semana, ou quando eu tirar férias, ou quando encontrar aquela pessoa especial, quando me livrar do traste depois, quando terminar de quitar o carro ou o apartamento. A gente fica pensando, puxa, eu vou ser feliz quando chegar, tá? Sempre que a gente coloca para fora, ele se torna mais distante. Sempre que a gente coloca barreiras ou obstáculos, ele vai ficando mais distante. Então a crença
no dinheiro, por exemplo, ou qualquer outra coisa que não seja esse lugar realmente interno, ele me afasta da felicidade. E aí, uma outra ilusão que está muito relacionada com a questão da gratidão é a crença, muitas vezes, de que uma vida feliz vai ser constituída de um acontecimento extraordinário após outro acontecimento extraordinário. Sendo que a vida ela é ordinária, né? A gente faz todo dia meio que a mesma coisa, meio que nos mesmos horários, meio que com as mesmas pessoas. E se eu não consigo encontrar significado nessas coisas que eu faço todos os dias, eu não vou conseguir encontrar significado nesses momentos extraordinários. E aí a gente tem essa doença, né, moderna, atual, que é esse vazio interno. Não importa o que eu esteja fazendo, com quem eu esteja, onde eu esteja, eu tenho esse vazio me acompanhando, esse estado de desconexão mesmo com aquilo que eu estou vivenciando. Na verdade, a arquitetura, assim, é minha vida, né? Eu amo, sou apaixonada pela arquitetura. Então, são 33 anos, então eu realmente trabalho mais com as pessoas, né? Mas, assim, o que eu penso? Quando às vezes a pessoa fica na opção, por exemplo, de morar numa casa ou num apartamento. Você pode morar numa casa, no domínio, você pode morar numa chácara, numa chácara você consegue um terreno com um custo menor. Você pode fazer uma casa toda, alguém falou que queria um loft, é um quadrado, onde tudo acontece. Então, esse quadrado onde tudo acontece numa chácara é o mesmo valor do apartamento do centro. Então, isso é também um novo pensar sobre isso. Ah, mas dá trabalho, não é prático, eu não tenho tempo. Então, é avaliar até na questão da felicidade, que a felicidade não é também não fazer nada, chegar e se deitar, não fazer nada. Felicidade também é plantar, também é... Então tem essa questão de você avaliar aquilo que realmente te faz feliz. Tudo tem um preço, né? Você morar num apartamento no centro, num loftezinho, é bacana, é rápido, mas tem um preço também, né? Você não tem essa vivência, você tem filhos, você não vai ver teu filho vendo passarinhos voando, né? Você tem que descer com ele num prédio, né? Que não tem muito verde. Então você tem que sempre colocar na balança aquilo que realmente te faz feliz. E não é fácil. Eu acho assim, até para dar uma mexida, tem um estudo que às vezes a felicidade, o oposto da felicidade pode também ser a depressão, né? A depressão. Tem um estudo agora que fala que fizeram com várias pessoas, que as pessoas que mais se preocupam com alguém, com alguma coisa, têm menos índice de ter depressão. Então, quando a gente acha que depressão, eu não quero mais me preocupar com nada, eu não quero mais pensar, eu quero pensar só em mim. Isso, às vezes, dá depressão também, porque te dá esse vazio. Então, ou se preocupar com o outro, ou se preocupar em ter que ver a logística de uma casa, ou se você mora numa chácara, tem um cachorro, você tem que alimentar o cachorro, você tem que ver as pessoas para te ajudar. Tudo isso é uma preocupação, mas isso também te faz. A gente tem que analisar a missão da vida da gente aqui na Terra, né? Será que a nossa missão é só ficar, né, também, sou feliz, sozinha, bem? Tudo isso é bacana também, mas se preocupar numa visão feliz, né? Porque às vezes você pode se preocupar de uma forma feliz, né? Não ficar tenso, nervoso. Então é esse novo olhar. E até para... na verdade, quando a gente fala de se preocupar com as coisas, ou se preocupar com alguém, acaba sendo até uma doação, né? Então, por exemplo, aqui, né? Por exemplo, eu estou muito feliz hoje de estar aqui falando. Quando até a gente fala sobre o senso de justiça, né? O Gustavo sabe que eu sou daquelas que coloco laços amarelos nas árvores pelo Brasil, a justiça, isso me incentiva. Às vezes as pessoas falam, nossa, que está vendo isso? Não vai mudar nada, as coisas não... Gente, essa preocupação pelo país, essa preocupação, isso me faz ser feliz.
eu sou feliz quando eu estou preocupada com o bem do país. Então, assim, às vezes as pessoas têm, não vou mais, vai pra rua. Eu vou pra rua feliz, eu estou feliz, eu estou defendendo uma coisa que eu acredito. Então, eu estou feliz quando eu estou morando num lugar que tem bosque, que tem passarinho voando, mas que eu tenho que ter jardineiro, que eu tenho que ter essa logística. E isso tem que ser de uma forma feliz. Então, é esse novo olhar, assim, e aí que fala, né, sem essa preocupação, às vezes também a pessoa entra em depressão. E como esse olhar é importante, né? O próprio caso da Viver, esse olhar positivo é um olhar muito importante que a mídia precisa ter, e a Viver acho que é, de fato, um reduto dessa possibilidade, porque realmente se a gente fica no jornal, na novela, fica preso numa bolha negativa, né? Isso vai trazendo negatividade também, porque vai olhando só o problema. Então, quando a gente tem esses refúgios, eu acho que eles são fundamentais. É isso que a gente quer, que isso vire um movimento. E todas as vezes que a gente convide para outros eventos, enfim, vocês vêm com esse propósito. Porque se vocês vierem com esse propósito, a gente vai realmente ser feliz e fazer um grupo cada vez mais feliz, né? Então, quero agradecer muito, gratidão.